Boa noite, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito desse equipamento, né? Esse equipamento aqui é um amperímetro, né? Forquilha. Isso pela forma com que é aqui essa terminação dele, por isso que é chamado Fork Meter, né? Ele é da marca Unity, né? Então, para quem ainda não teve contato com essa marca, é uma marca ao qual geralmente você encontra bastante no Brasil aqui o mesmo dispositivo, o mesmo design, o mesmo hardware, porém com a marca Minipa em alguns casos. Você vê, por exemplo, alicates, amperímetros e multímetros com a marca Minipa, mas é o mesmo design desse dispositivo aqui, né? É comum você encontrar, né? Então ela é dessa marca, a referência dele aqui é a UT256, né? Ele é um amperímetro que tem capacidade de medições de corrente de até 60 amperes, sejam elas em corrente alternada ou corrente contínua, né? Ele é um dispositivo True RMS, o que nos permite fazer leituras, por exemplo, de correntes em saída de inversores de frequência, né? Fazer medidas corretas. Tem detecção de tensão sem contato, então a partir do momento em que eu selecionar essa função no seu visor e aproximar de uma fonte energizada, eu vou conseguir detectar a presença de tensão sem eu estar fazendo um contato elétrico, né? Aqui que ele faz as medições, né? E aqui o audiovisual, porque ele tem a capacidade de fazer essa detecção e transmitir para mim essa detecção através de áudio, né? Através de um bip e através, né, de o piscar desse LEDzinho. Vou mostrar o dispositivo fisicamente, a gente vai visualizar melhor, né? Então aqui tem algumas características, né? Primeira delas, né? CAT3 600 volts, então ele é um equipamento preparado para o ambiente industrial, né? É um equipamento preparado para estar trabalhando em painéis de distribuição, painéis de controle, CCM, né? Então, você tem a possibilidade de estar utilizando esse dispositivo com segurança, né? Ele possui aqui capacidade de leitura de corrente até 60 amperes, corrente contínua, e AC 60 amperes também. Função de detecção de tensão sem contato, NCV, indicação de bateria baixa, né? Data Hold, que no caso é o botão ao qual eu pressionar, ele mantém lá na minha tela o último valor lido, né? Relative, que seria algo semelhante a uma tara de uma balança. Então, se eu estou efetuando uma medição, por exemplo, eu estou efetuando uma medição, está medindo lá 3 amperes. Se eu apertar esse botão, ele vai registrar esses 3 amperes e esses 3 amperes vai ser a minha referência de leitura, não mais o 0 ampere, né? Zero mode, né, que no caso ele zera a leitura, por exemplo, de algum residual de corrente, né? LCD backlight, ou seja, tem um backlight no seu LCD, né? Indicação auto power off, ou seja, ele se desliga automaticamente após 30 minutos, né, de atividade, de inatividade, na verdade, né? E drop prof, que seria o quê? Capacidade de resistir a quedas de até 1 metro, né? Essa marca aqui, como eu falei, é uma marca chinesa, mas os dispositivos dela são de bastante qualidade, né? Então vou abrir aqui, né? Eu adquiri esse equipamento aqui na AliExpress. Eu não me lembro o tempo total. Eu sei que foi mais de um mês, né? Teve um atrasozinho de 10 dias, mas assim, não fui taxado, é um equipamento barato. Se eu não me engano, quando eu adquiri ele, ele saiu por volta de 116 com frete, se eu não me engano foi isso. Então aqui dentro da caixa, né, ele não vem baterias, ele não vem pilha, né? Ele é alimentado com duas pilhas palito, né, AAA, né, mas não vem com essas pilhas, né? Ele vem esse manual, né? Um manual mais instrutivo, assim, não indica como você usar tal, mas traz mais informações, né? Aqui a gente visualiza a resolução dele, a resolução de 0,1 amperes. Então, teoricamente, aqui, ó, ele tem uma resolução, por exemplo, de 1 a 3 aqui em AC, com 2%, né? Mais ou menos 2% mais 10, né? De acurância, né? Então, informações básicas aqui, mais descritivo, assim, de características, né? Com relação ao dispositivo, ele vem nesse casezinho aqui, né? Interessante. Eu vou ser bem sincero a você, né? O profissional que trabalha com a área elétrica, seja em manutenção, da mesma maneira, por exemplo, que um segurança, teoricamente, ele anda com uma arma, algo parecido,
O profissional que trabalha com área elétrica, no meu ponto de vista, ele deveria andar com isso, né? Eu acho que todo profissional da área elétrica ele deveria andar com isso aqui. Você trabalha em manutenção, você trabalha lá numa indústria, a indústria muitas vezes é longo o caminho para você atender determinadas máquinas. Você com um equipamento desse, você vai resolver, diagnosticar uma série de problemas, né? Então, às vezes, você está em uma indústria, em uma planta em que é muito longe, né? Os galpões, por exemplo, e às vezes você está sem sua ferramenta ali, mas você tem como fazer um diagnóstico, né? Fez o diagnóstico ali, você vai pegar a sua ferramenta, mas às vezes você pode pegar só uma ferramenta selecionada, a ferramenta que vai solucionar aquela falha, né? Você não vai levar uma ferramenta completa lá, sendo que às vezes é algo mais simples. Por quê? Porque você está com o dispositivo aqui, né? Você consegue diagnosticar muita falha através disso, né? Então, o equipamento ele vem dentro desse case, né? Um casezinho, ele vem até aqui essa cintazinha que você pode botar na sua cinta, né? Ou na sua mala de ferramentas, pendurada em algum lugar, enfim. Com relação ao dispositivo em si, eu vou ser bem sincero, a minha impressão que eu tenho desse dispositivo aqui é de robustez, né? É um equipamento que ele tem, assim, característica robusta. Ele não demonstra em nenhum momento, você olhando ele aqui, fragilidade, né? Já peguei alguns dispositivos que eles pareciam bem frágeis, né? Tem certificações aqui internacionais, né? Ó, tem certificações internacionais, né? Então é um equipamento bem robusto, né? Bem compacto, né? Então aqui ele mostra aqui, ó, na sua garra aqui, ó, CAT3 600 volts, né? Possui aqui a capacidade de medição de corrente contínua e alternada, né? Aqui a referência do equipamento, o T256, né? Então vamos aqui no caso o TrueRMS, bem compacto, você pode até botar aqui, ó, um safety cordzinho, né? Você fica mais seguro na sua mão. Então eu ligo aqui, pressiono o power, né? Ele já me liga o equipamento aqui. Se eu pressionar o hold aqui durante, por exemplo, 2 segundos, né? Ele já acende aqui o backlight do equipamento, né? Certificação CE também. Pressionei de novo, ele apaga, né? Se eu aperto a primeira seleção, ele vai para medição de corrente contínua. Segunda, detecção de tensão sem contato. Terceira, medições em corrente alternada, né? Aqui, por exemplo, tem a função relativa, né? E pressionando outra vez, ele sai na corrente alternada. Porém, a partir do momento em que eu estou medindo corrente contínua, né, ele não chega à função relativa, mas sim o zero, né? Então, eu vou estar efetuando algumas medições para a gente ver o comportamento desse equipamento, né? Em medições de corrente e de tensão sem contato. Então, aqui, primeiramente, eu estou efetuando uma medição aqui, ó, em corrente contínua. Estou medindo aqui esse dispositivo aqui, a corrente desse dispositivo é apenas um cooler, né? Então ele está medindo para mim aqui, ó, 1.3 amperes, né? E selecionado o zero. Se eu tirar aqui o zero, ele mostra aqui, ó, 0,9, né, amperes, 900 miliamperes, né? Então, bem interessante. Eu vou fazer aquela manobra, vou dar 2 voltas aqui entre a garra aqui para a gente ver como é que vai ser o comportamento dele. Aqui, ó, eu efetuei 2 voltas aqui, né, ó, né, na garra, e a gente visualiza aqui, ó, uma facilidade na leitura. Então a dica, todas as vezes que você está tentando medir, né, um valor de corrente um pouco baixo demais, né, você pode estar fazendo essa manobra, né, dar 2 voltas, né, na garra, seja do alicate amperímetro, seja nesse tipo de dispositivo, né? Por exemplo, se eu tivesse uma corrente de 1 ampere, eu vou visualizar 2, né? Então, cada volta que você dá, ele multiplica, né? Então, trabalha dessa maneira, né? Agora eu vou estar fazendo a medição em corrente alternada para a gente visualizar como vai ser o comportamento. Então aqui a gente visualiza a medição do dispositivo aqui, ó, medindo uma corrente alternada, né? Então eu estou medindo aqui uma fonte resistiva, né? Então eu estou medindo aqui 6.3 amperes, né? Então vamos testar aquela função relativa para a gente ver como é que é o desempenho dela, né? Então eu estou medindo 6,3 amperes aqui. Se eu ativo aqui a minha função relativa, ó, beleza, medi a função relativa, né? Quando eu tiro o dispositivo da medição aqui, já aparece aqui, ó, menos 6.3, como se ficasse a tara, né, da medição, né? Então, quando eu coloco aqui, ó,
para medir novamente. Só um momento. Coloquei para medir novamente aqui e já mostra 0. Então, por exemplo, nesse tipo de situação, né, a partir do momento que você seleciona, então a minha referência ela não vai ser mais C0 na próxima medição, vai ser quem? 6.3. Né? É como se fosse a tara, né, de um dispositivo. Né? Então, mudando agora a função, né, então, por exemplo, aqui, eu vou tirar o HER, né, então ele volta para cá. Se eu apertar o Hold aqui, né, ele fixa a leitura. Então, a partir do momento em que eu tiro ele daqui da medição, né, ele fixou a minha leitura aqui, ó, registrei a minha leitura. Né? E a segunda função agora, a última função que eu vou testar agora, que é a última, né, a ser testada, vai ser qual? A de NCV, ou seja, detecção de tensão sem contato. Né? Ó, cliquei 3 vezes, ela aparece aqui. Então, a partir do momento em que eu aproximo de uma fonte energizada, né, ele mostra para mim tanto o sinal sonoro, né, como o sinal luminoso através, né, da oscilação desse LED. Né? Então, pessoal, como vocês puderam ver, é um equipamento bem versátil, bem compacto. E como eu falo, ele deveria estar na mala de ferramenta, no bolso de todo profissional que trabalha com a área elétrica. Né? Porque eu vou dar um exemplo. Né? Geralmente, assim, eu particularmente, procuro sempre andar com uma chavezinha dessa. Né? Por quê? Porque é uma chave de qualidade. Eu não aconselho você estar com chave, né, teste, né, essas chavezinhas neon, se ela não for de qualidade. Ah, eu vou comprar uma em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não, compra de qualidade. Essa chave mesmo aqui, ó, ela tem certificação VDE, certificação GS de qualidade. Ela é da marca Unior, né, uma marca conceituada do grupo Apex, né? Capacidade aqui, ó, de 220 volts até 250 volts em tensão alternada. Então, por exemplo, você está andando com esses dois dispositivos aqui. Beleza. Esse aqui, ele vai quebrar o seu galho em muitas situações. Porém, ele não vai dar o diagnóstico preciso em outras. Eu vou dar só um exemplo para a gente fixar a importância desses dispositivos. Né? Digamos que você vai procurar saber se um circuito de resistências está em funcionamento. O camarada diz, a temperatura aqui está baixando. Né? Aí você faz o seguinte, beleza, eu vou olhar aqui o circuito. Beleza, o disjuntor não está desarmado. Né? O disjuntor que alimenta, no caso, o circuito de controle da sua resistência. O controlador de temperatura ele está acionado, ele está mandando saída. Aí você faz o seguinte, mede na entrada do relé de estado sólido ou contactor, né? E na saída. Aí você mede e aparece aqui, ele acende, ou seja, tem tensão. Né? Mas o fato de ter tensão, não necessariamente ele indica que a sua resistência está em boas condições de trabalho. Ele não indica, através desse teste, ele não consegue diagnosticar se a sua resistência está aberta. Né? Mas a partir do momento em que você chega com esse cara aqui e efetua a medição, se a resistência estiver aberta, né? Digamos que seja só uma resistência nessa zona de aquecimento que você está medindo, se ela estiver aberta, é 0 amperes. Mas se tiver circulação, pelo menos você descarta, a resistência aí está em boa condição. Né? Por quê? Porque tem circulação de corrente. Né? Lógico, pode outras coisas influenciar, pode ter um vazamento para outro lugar, enfim. Mas assim, no mais, ele vai quebrar o seu galho. Né? Então, por isso que eu digo, o camarada com um dispositivo desse aqui, com uma chavezinha dessa daqui, com segurança, com responsabilidade, com profissionalismo, né? Ele muitas vezes reduz até o esforço dele. Né? Por quê? Porque você está num ambiente longe das suas ferramentas e que você faz o diagnóstico preciso, né? E seleciona qual é a ferramenta que você vai levar para uma aplicação, né? Porque você fez o diagnóstico correto. Então é isso, pessoal. Esse vídeo era mais para dar tanto um review como expor algumas dicas. Né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!